Você já acordou com aquela sensação de peso no peito? Aquela voz na sua cabeça dizendo que você não vai conseguir, que você não é forte o suficiente, que o mundo vai te quebrar hoje. E você acreditou nessa voz. Você deixou ela vencer antes mesmo de sair da cama. E no final do dia, olhou no espelho e viu alguém que você não respeita. Miyamoto Musashi acordava todo dia, sabendo que poderia morrer, sabendo que a próxima esquina poderia esconder um inimigo esperando para matá-lo, sabendo que um erro, apenas um, significava o fim. Mas ele nunca deixou o medo vencer, nunca deixou a dúvida paralisar, porque ele tinha algo que a maioria das pessoas nunca vai ter: um sistema mental de invencibilidade construído através de 10 hábitos secretos que transformaram um garoto comum num dos maiores guerreiros que já existiu. Musashi viveu no Japão feudal entre 1584 e 1645, uma época onde mostrar fraqueza mental era uma sentença de morte, onde samurais eram testados não apenas pela habilidade com a espada, mas pela capacidade de manter a mente inabalável sob pressão extrema. E Musashi venceu 60 duelos de morte. 60 vezes ele olhou a morte nos olhos e saiu vitorioso, não por sorte, não por talento natural, mas por um sistema de hábitos mentais que ele desenvolveu e aperfeiçoou ao longo de décadas. Hoje você vai descobrir esses 10 hábitos secretos. E o 8º vai mudar completamente a forma como você enxerga a força mental. Porque não é o que você pensa. O primeiro hábito que Musashi praticava todos os dias era acordar antes do sol nascer e imediatamente expor sua mente ao desconforto. Ele não começava o dia com conforto, não verificava mensagens, não tomava café quentinho. Ele saía no frio da madrugada e treinava movimentos básicos de espada por 2 horas seguidas. Movimentos que ele já dominava há anos, mas esse não era o ponto. O ponto era treinar a mente para funcionar no desconforto, para operar com clareza quando o corpo está gritando por conforto. Porque Musashi entende algo fundamental: a batalha mais importante nunca é contra o inimigo externo, é contra a voz na sua cabeça que quer que você desista, que quer que você escolha o caminho fácil. E essa voz é mais forte nas primeiras horas do dia. Quando Musashi tinha 21 anos, ele enfrentou um dos samurais mais temidos da região, um homem que tinha matado 17 adversários em duelos. E esse samurai chegou confiante, descansado, pronto. Mas Musashi tinha acordado às 4 da manhã e já tinha treinado por 3 horas no frio. Sua mente já tinha vencido 100 batalhas pequenas antes mesmo do duelo começar. E quando as espadas se cruzaram, não foi técnica que decidiu, foi controle mental. Musashi estava operando num nível que o outro nem sabia que existia. Você não precisa acordar às 4 da manhã para usar esse princípio. Você precisa começar seu dia fazendo a coisa mais difícil. Primeiro, não a mais importante, a mais difícil, aquela que seu cérebro mais quer, evitar aquela ligação desconfortável, aquele treino pesado, aquela tarefa que você vem adiando. Faça ela antes de qualquer coisa e sua mente vai entender que você está no comando, não ela. A maioria das pessoas faz o oposto. Começa o dia com as tarefas fáceis, com as distrações confortáveis. E quando chega a hora de fazer o difícil, a mente já está treinada para evitar desconforto. Você já perdeu antes de começar. Musashi sabia disso 400 anos atrás. O segundo hábito secreto de Musashi era praticar o que ele chamava de morte mental diária, todo dia antes de dormir. Ele se deitava e imaginava sua própria morte em detalhes vívidos. Imaginava sendo derrotado em combate. Imaginava a lâmina cortando sua carne. Imaginava seus últimos momentos. E fazia isso por 15 minutos todas as noites. Isso parece mórbido, parece negativo, mas era exatamente o oposto. Porque quando você confronta sua maior medo,
todos os dias. Quando você olha a morte nos olhos mentalmente de forma repetida, ela perde o poder sobre você. Ela deixa de ser esse terror paralisante e se torna apenas mais um fato da existência. Musashi escreveu no livro dos 5 Anéis: pense levemente de si mesmo e profundamente do mundo. E parte desse pensamento profundo era entender que a morte vem para todos, que você não é especial, que não há escapatória. E paradoxalmente, isso liberta você para viver com intensidade total. Porque, se você vai morrer de qualquer forma, por que desperdiçar energia com medo? Quando Musashi enfrentou Sasaki Kojiro, considerado o melhor espadachim do Japão, ele chegou 3 horas atrasado de propósito. Kojiro esperou sob o sol escaldante, sua raiva crescendo a cada minuto, seu ego ferido, sua mente perdendo o equilíbrio. Mas Musashi já tinha morrido 1000 vezes em sua mente. Ele não tinha ego para ferir, não tinha medo para explorar. E quando finalmente chegou, a batalha já estava decidida. Você pode usar isso hoje, 5 minutos antes de dormir. Feche os olhos e imagine o pior cenário possível da coisa que você mais teme. Imagine em detalhes, sinta o desconforto. E depois respire fundo. E lembre que você ainda está vivo, que você sobreviveu até mesmo à simulação mental. E amanhã, quando enfrentar desafios reais, sua mente vai estar calibrada. Vai saber que já passou por coisa pior, mesmo que só mentalmente. A maioria das pessoas foge dos próprios medos. Evita pensar no que pode dar errado. E por isso, quando algo realmente dá errado, elas entram em pânico, porque a mente não está preparada. Musashi preparava a mente dele todos os dias para o pior, e por isso nada que acontecesse no mundo real podia quebrar ele. O terceiro hábito que separava Musashi de guerreiros comuns era o que ele chamava de visão periférica da mente. E isso não tem nada a ver com os olhos. Tem a ver com treinar sua consciência para captar ameaças e oportunidades que estão fora do foco direto da sua atenção. Musashi praticava isso durante suas caminhadas diárias. Ele andava por estradas desertas, prestando atenção em tudo. Simultaneamente, o som das folhas, o movimento de sombras, o cheiro do ar, a textura do chão sob seus pés, mas sem focar intensamente em nada específico, apenas mantendo uma consciência ampla e relaxada de tudo ao mesmo tempo. Isso pode parecer simples, mas é incrivelmente difícil porque nosso cérebro moderno está treinado para hiperfoco. Você olha o celular e o mundo ao redor desaparece. Você está numa reunião e sua mente está no passado ou no futuro, nunca no presente amplo. E isso te torna vulnerável, te torna cego para o que está acontecendo ao seu redor. Ensinava a seus alunos que no combate você nunca deve focar apenas na espada do oponente. Você precisa ver a espada, o corpo, os olhos, os pés, o ambiente, tudo ao mesmo tempo, sem intenção. Porque o ataque real geralmente não vem de onde você está olhando, vem da periferia. E se você está hiperfoando, você está morto. Existe uma história famosa em que Musashi estava num bar e 3 assassinos entraram para matá-lo. A maioria das pessoas não teria percebido nada até ser tarde demais. Mas Musashi captou microexpressões, a forma como eles se posicionaram, o peso dos passos. E ele saiu pela porta dos fundos, antes mesmo deles sacarem as espadas. Ele venceu sem lutar, porque sua consciência periférica estava ativa. No mundo moderno, isso se traduz em inteligência emocional expandida, em perceber o humor das pessoas ao seu redor, em captar mudanças sutis em situações e não ser pego de surpresa, porque você estava distraído. E você treina isso caminhando sem celular, caminhando e prestando atenção em 5 coisas simultâneas: sons, cheiros, texturas, movimentos, sensações corporais, tudo ao mesmo tempo, sem fixar em nada. 10 minutos por dia desse treino, e em um mês sua mente vai operar num nível
completamente diferente. Você vai perceber coisas que outras pessoas não percebem. Vai ter insights que parecem vir do nada. Vai evitar problemas antes deles acontecerem, porque sua consciência está expandida, não contraída. O quarto hábito secreto de Musashi era algo que ele chamava de jejum mental, e não tem nada a ver com comida. Tem a ver com cortar completamente toda a informação externa por períodos específicos de tempo. Musashi passava dias inteiros em cavernas isoladas, sem conversar com ninguém, sem ler nada, sem input externo de nenhum tipo, apenas ele e seus pensamentos. E nos primeiros dias, isso era um inferno. A mente ficava agitada, ansiosa, desesperada por estímulo. Mas depois de alguns dias, algo mudava a mente. Se acalmava a clareza. Surgia insights profundos. Apareciam do nada. Ele fazia isso porque entendia que a mente é como um lago quando você joga pedras. Constantemente a água fica agitada e você não consegue ver o fundo. Mas se você para de jogar pedras eventualmente, a água se acalma e você consegue ver com clareza absoluta o que está lá embaixo. E o que está lá embaixo é sabedoria, é intuição, é sua verdadeira natureza. No mundo moderno vivemos bombardeados por informação 24 horas por dia. Notícias, redes sociais, mensagens, vídeos, podcasts e males, e sua mente nunca tem chance de se acalmar. Nunca tem chance de processar, de integrar, de gerar pensamento original. Você está sempre consumindo pensamentos de outras pessoas e nunca criando os seus. Musashi escreveu grande parte do livro dos 5 Anéis durante um período de isolamento total, numa caverna chamada Heigando. Ele tinha 60 anos, tinha vencido todas as batalhas da vida dele e decidiu passar meses sozinho sem input externo para destilar toda a sua sabedoria. E o resultado foi uma das obras mais profundas sobre estratégia e vida já escritas. Você não precisa passar meses numa caverna. Você precisa de um dia por semana, um dia inteiro, sem celular, sem internet, sem notícias, sem conversas, sobre assuntos externos apenas. Você um caderno e silêncio. E no início vai ser desconfortável. Sua mente vai gritar por distração. Mas se você aguentar no final do dia, você vai ter clareza sobre problemas que estavam te consumindo há meses. A maioria das pessoas nunca faz isso. Nunca dá à mente a chance de processar, de descansar, de se reorganizar. E por isso vivem na superfície, sempre reagindo. Nunca criando, sempre confusos. Nunca claros. Musashi tinha clareza absoluta, porque ele praticava jejum mental regularmente. O quinto hábito que tornava Musashi mentalmente invencível era o que ele chamava de treino do movimento inútil. Todo dia ele praticava movimentos de espada que não tinham aplicação prática em combate. Movimentos estranhos, desajeitados e ineficientes. E fazia isso por 30 minutos. Isso parece contraditório porque um mestre treinaria movimentos ruins, movimentos que poderiam até prejudicar ele em combate real. Mas Musashi entendia algo profundo sobre a mente humana, que ela busca eficiência automaticamente, que ela cria padrões e depois fica presa nesses padrões, e isso te torna previsível, te torna rígido. Quando você treina apenas movimentos perfeitos, sua mente cria caminhos neurais profundos. E esses caminhos são rápidos e eficientes, mas também são limitados. Você só consegue responder de formas pré-programadas, e quando algo inesperado acontece, você trava porque sua mente não tem flexibilidade. Musashi forçava a mente dele a explorar o território do desconhecido, do desconfortável, do ineficiente, e isso mantinha sua consciência fluida, adaptável, capaz de improvisar e em combate real. Isso era a diferença entre vida e morte, porque nenhum duelo acontece exatamente como você treinou, sempre ao inesperado. Existe um duelo famoso onde Musashi enfrentou um oponente que usava uma técnica completamente não convencional, algo que nenhum manual de espada ensinava.
E isso confundiu todos os outros mestres que assistiam, mas Musashi adaptou instantaneamente, porque a mente dele estava treinada para lidar com o caos, com o imprevisível. No mundo moderno, isso se aplica em fazer coisas de formas diferentes, propositalmente. Se você sempre vai para o trabalho pelo mesmo caminho, mude. Se você sempre resolve problemas da mesma forma, tente o oposto. Force sua mente a explorar território novo, mesmo quando não é necessário, porque isso mantém ela flexível, adaptável. Uma vez por semana, faça algo de um jeito completamente ineficiente, só para treinar adaptabilidade. Escreva com a mão não dominante. Cozinhe um prato que você nunca fez. Resolva um problema de matemática por um método estranho, e sua mente vai parar de buscar sempre o caminho conhecido e vai se tornar criativa, vai se tornar capaz de improvisar quando a vida te surpreender. A maioria das pessoas é escrava da eficiência. Elas sempre fazem tudo da forma mais rápida e fácil. E por isso, quando a vida apresenta algo novo, algo inesperado, elas entram em pânico porque a mente não sabe operar fora dos padrões. Musashi sabia disso e treinava o caos propositalmente. Sexto hábito secreto que Musashi praticava era chamado de confronto com o vazio. Todo dia, ele passava 1 hora sentado em frente a uma parede em branco sem fazer absolutamente nada, sem meditar, sem pensar em nada específico, apenas olhando para o vazio e permitindo que qualquer coisa surgisse na mente dele. Isso é completamente diferente de meditação tradicional, onde você tenta esvaziar a mente ou focar em algo específico aqui. Você simplesmente senta e permite que a mente faça o que quiser, e o que acontece é fascinante. Nos primeiros minutos, pensamentos aleatórios aparecem depois. Emoções suprimidas começam a subir depois. Medos profundos, depois insights. E se você continuar por tempo suficiente, você chega num estado de claridade, onde você vê sua própria mente operando. Musashi fazia isso porque entendia que a maioria das pessoas está fugindo de si mesma o tempo todo. Elas mantêm a mente ocupada constantemente porque têm medo do que vão encontrar se pararem. Tem medo do vazio do silêncio interno. E essa fuga te enfraquece porque você está usando energia constantemente para evitar algo que nem sabe direito o que é. Quando Musashi tinha 42 anos, ele passou um ano inteiro numa montanha praticando confronto com o vazio por 6 horas diárias. E ele descreveu isso como a experiência mais aterrorizante e libertadora da vida dele, porque ele confrontou cada parte de si mesmo que estava escondida, cada medo, cada dúvida, cada fraqueza, e do outro lado disso, ele emergiu com uma força mental que nada poderia abalar. O vazio não é o inimigo, a fuga do vazio é o inimigo, porque quando você confronta o vazio e percebe que não há nada lá para te destruir, que você é maior que qualquer pensamento ou emoção, você se torna invencível, porque não há mais nada interno para te derrotar. Você pode começar com 5 minutos. Sente em frente a uma parede em branco. Não coloque música, não tente meditar. Apenas olhe e veja o que aparece. E quando aparecer medo, ou desconforto ou tédio, não fuja. Apenas observe e vai chegar um ponto onde você percebe que você não é seus pensamentos. Você é o espaço onde os pensamentos acontecem. E essa percepção muda tudo. A maioria das pessoas nunca faz isso, porque tem medo. Elas enchem a vida de distrações para nunca ter que olhar para dentro. E por isso vivem superficialmente, sempre dependentes de coisas externas para se sentirem bem. Musashi não dependia de nada externo, porque ele tinha confrontado e dominado seu mundo interno. O 7º hábito que tornava Musashi mentalmente imbatível era o treino da humilhação voluntária, 1 vez por mês. Ele se colocava propositalmente em situações onde seria visto como fraco ou ridículo, e fazia isso para treinar o ego a não controlar ele. Musashi ia a vilas onde ninguém o conhecia e
se apresentava como aprendiz de espadachim. Deixava jovens inexperientes corrigirem sua técnica. Aceitava ser derrotado em treinos por pessoas infinitamente menos habilidosas e observava as reações do próprio ego com curiosidade científica. Isso é radical, porque na cultura samurai a honra era tudo, a reputação era tudo, e Musashi deliberadamente colocava isso em risco para treinar o desapego, para treinar a capacidade de não ser controlado pelo que outros pensam. E isso o tornava livre de uma forma que outros guerreiros nunca seriam. O ego é o maior inimigo do guerreiro, porque o ego precisa de validação externa, precisa de reconhecimento, precisa estar sempre certo, e isso te torna manipulável, te torna vulnerável, porque qualquer um pode controlar você simplesmente ameaçando sua imagem, seu status, sua reputação. Musashi treinou o ego dele até que não tinha mais poder. Ele podia ser chamado de covarde e não reagir, podia ser ridicularizado e não se abalar, porque ele sabia quem ele era, independente do que qualquer pessoa pensasse. E essa liberdade o tornava imbatível, porque não havia forma de desestabilizar ele psicologicamente. Existe uma história onde um samurai jovem desafiou Musashi publicamente, chamando ele de velho acabado. E todo mundo esperava que Musashi aceitasse o duelo para defender sua honra. Mas Musashi simplesmente riu e foi embora. E as pessoas ficaram confusas, acharam que ele tinha ficado com medo, mas Musashi sabia algo que elas não sabiam, que honra, baseada em opinião alheia, é fragilidade disfarçada de força. Você pode praticar isso começando pequeno. Poste algo online que você sabe que vai ser criticado, mas que é verdadeiro para você. Use uma roupa estranha em público. Admita quando você está errado, mesmo quando ninguém está forçando você a admitir. E observe seu ego gritando. Observe o desconforto e respire através dele, porque do outro lado desse desconforto está a liberdade. A maioria das pessoas é escrava da opinião dos outros. Elas fazem escolhas baseadas em como vão ser percebidas, não em o que é certo, e isso as torna fracas, manipuláveis, infelizes. Musashi era livre porque ele tinha matado o ego dele através de humilhação voluntária repetida. O 8º hábito secreto de Musashi, o que vai te chocar mais, era o que ele chamava de cultivo intencional da fraqueza. E isso vai contra tudo que você pensa que sabe sobre força mental. Musashi deliberadamente mantinha certas fraquezas em si mesmo, nunca tentava ser perfeito em todas as áreas. Ele era terrível em situações sociais, desajeitado com palavras, frequentemente ofendia pessoas, sem querer, e ele sabia disso. Ele tinha total consciência dessas fraquezas, mas escolhia não trabalhar nelas. Não porque era preguiçoso, mas porque entendia algo profundo, que tentar ser perfeito em tudo te torna medíocre em tudo. Musashi focava 100% da energia dele em dominar o que realmente importava: estratégia, combate, consciência mental, e deixava todo o resto ser fraco. E isso o tornava extraordinário nas áreas que importavam, porque ele não estava diluindo energia, tentando ser bom em tudo. Isso vai contra toda a cultura de desenvolvimento pessoal moderna, que diz que você precisa trabalhar suas fraquezas, que você precisa ser uma pessoa completa, equilibrada. Mas Musashi entendia que grandes guerreiros nunca são equilibrados. Eles são extremos. Eles têm pontos de genialidade e pontos de incompetência total. E isso é força, não fraqueza. Quando você tenta ser bom em tudo, você garante que nunca será excepcional em nada. Porque excelência requer obsessão, requer dedicação total. E dedicação total significa negligenciar outras áreas. Isso não é falha, isso é estratégia. Musashi tinha amigos que eram melhores que ele em caligrafia, em cerimônia do chá, em etiqueta social, em praticamente tudo que não fosse combate e estratégia. E ele não tinha vergonha disso.
porque ele sabia que no único momento que importava, quando a vida estava em risco, ele era imbatível e todo o resto era irrelevante. Você precisa identificar suas 2 ou 3 áreas de genialidade potencial e jogar tudo nelas e deixar todo o resto ser mediocre ou até ruim. E isso vai contra todo instinto que a sociedade colocou em você, mas é o único caminho para a grandeza real. Porque grandeza não é ser bom em tudo, é ser incomparável em algo. Escolha onde você quer ser imbatível e deixe todo o resto queimar. Seja ruim em coisas que não importam. Seja confortável com suas fraquezas nas áreas irrelevantes. E direcione toda a sua energia para o que realmente conta. Musashi fez isso e se tornou lenda. Você pode fazer o mesmo. O 9º hábito que separava Musashi de todos os outros era o que ele chamava de observação, sem julgamento. Ele treinava a mente dele para ver a realidade exatamente como ela era, sem adicionar interpretação, sem adicionar emoção, sem adicionar história. Todo dia, Musashi caminhava e descrevia mentalmente tudo o que via, usando apenas fatos objetivos. Não ele via uma árvore bonita, ele via uma árvore com galhos curvados para a esquerda. Não ele via um homem raivoso, ele via um homem com músculos tensos e respiração acelerada. E essa distinção pode parecer pequena, mas é revolucionária. A maioria das pessoas não vê a realidade. Elas veem suas interpretações da realidade. Elas veem através de filtros, de crenças, emoções, experiências passadas. E isso as torna cegas para o que realmente está acontecendo. Elas estão sempre reagindo às suas próprias histórias sobre a realidade. Não há a realidade em si. Musashi entendia que no combate a interpretação te mata. Se você vê um movimento e interpreta como ameaça, quando não é, você reage errado e morre. Se você vê uma abertura e interpreta como armadilha, quando não é, você perde a oportunidade e morre. Você precisa ver apenas o que está lá, sem adicionar nada. Existe um duelo famoso onde o oponente de Musashi fez um movimento estranho, que parecia o início de um ataque suicida. E qualquer outro samurai teria interpretado aquilo como desespero ou loucura. Mas Musashi apenas observou o que realmente estava acontecendo. Viu que era uma finta complexa. E atacou no momento exato, vencendo instantaneamente. No mundo moderno, isso significa parar de criar histórias sobre tudo. Alguém não respondeu sua mensagem. E você cria uma história de que eles estão bravos com você. Mas tudo que aconteceu realmente é que eles não responderam isso e um fato. Tudo mais é interpretação. E interpretação gera ansiedade, raiva, medo. Tudo desnecessário. Pratique isso descrevendo situações apenas com fatos observáveis. Não, meu chefe me odeia. Mas meu chefe falou com um tom sério. Hoje, não, minha vida é um desastre. Mas eu perdi 3 prazos. Essa semana, vê a diferença. Fatos. Você pode trabalhar histórias, apenas te paralisam. Uma semana praticando observação sem julgamento. E você vai perceber quanto sofrimento na sua vida vem de histórias que você criou, não de fatos reais. E quando você para de criar histórias, a mente se acalma, fica clara, fica pronta para responder ao que realmente está acontecendo, não ao que você imaginou que está acontecendo. Musashi via a realidade nua, sem filtros, e isso o tornava capaz de responder perfeitamente a qualquer situação, porque ele não estava lutando contra fantasmas criados pela própria mente. Ele estava lidando apenas com o que realmente existia. O 10º e último hábito secreto que tornava Musashi mentalmente invencível era algo que ele praticava todo dia, sem exceção. Ele chamava de renovação da ignorância. E isso significa que todo dia ele deliberadamente esquecia tudo que sabia e começava de novo, como aprendi. Musashi acordava e se dizia mentalmente: eu não sei nada sobre espada, eu não sei nada sobre estratégia, eu não sei nada sobre vida. E então ele treinava
e estudava como se fosse o primeiro dia, com curiosidade total, sem assumir que já sabia as respostas. Isso é incrivelmente difícil porque a mente humana ama a certeza, ama sentir que sabe que dominou, que não precisa mais aprender. E essa sensação de maestria é exatamente o que te torna vulnerável, porque o momento que você acha que sabe tudo é o momento que para de aprender, que para de evoluir, que fica estagnado. Musashi tinha 60 anos quando escreveu o livro dos 5 Anéis. Ele tinha vencido 60 duelos, tinha treinado por mais de 50 anos, tinha mais experiência que praticamente qualquer guerreiro vivo. E ainda assim, ele se descrevia como aprendiz eterno, porque ele entendia que conhecimento verdadeiro é saber que você nunca sabe o suficiente. No combate, isso o mantinha vivo, porque ele nunca subestimava oponentes, nunca assumia que sabia o que ia acontecer. Cada duelo era tratado como o primeiro, com atenção total, sem arrogância, sem presunção, e essa humildade intelectual o tornava imbatível. Quando Musashi tinha 57 anos, um jovem espadachim de 19 anos o desafiou, e todos esperavam que Musashi acabasse com ele rapidamente. Mas Musashi levou o duelo completamente a sério, observou o jovem com atenção total e quase perdeu. Porque o jovem tinha desenvolvido uma técnica nova que Musashi nunca tinha visto. E se Musashi estivesse operando com arrogância de mestre, teria morrido. Mas ele estava operando com mente de aprendiz e adaptou. No mundo moderno, isso significa questionar tudo que você pensa que sabe, especialmente nas áreas onde você é mais confiante, porque essas são as áreas onde você está mais cego, onde você parou de aprender, porque já se sente expert. Todo dia escolha uma crença que você tem certeza que é verdadeira e pergunte: e se eu estiver completamente errado sobre isso? Como eu veria a situação? Que evidências eu estou ignorando porque não se encaixam no que eu já acredito? E sua mente vai resistir violentamente, mas force ela a explorar. A maioria das pessoas fica mais rígida mentalmente, com o tempo mais presa em suas crenças, mais incapaz de ver novos ângulos. E isso as torna fracas porque o mundo está sempre mudando. E se você não consegue mudar com ele, você fica irrelevante, ultrapassado, derrotado. Musashi tinha 80 anos mentalmente, até o dia que morreu aos 62, porque ele renovava a ignorância dele diariamente, porque ele nunca parava de ser aprendiz. E isso mantinha afiado, adaptável, vivo de verdade. Esses 10 hábitos não são fáceis. Nenhum deles é fácil. Todos exigem disciplina, todos exigem que você vá contra seus instintos naturais, contra o que a sociedade te ensinou, contra o que seu cérebro quer fazer. Mas fácil não cria invencibilidade mental. Fácil cria mediocridade. Musashi viveu numa época onde fraqueza mental significava morte literal. Então ele não tinha escolha a não ser desenvolver força mental absoluta. Mas você vive numa época onde fraqueza mental significa morte metafórica. Significa viver uma vida que não é sua. Significa chegar aos 50 anos e perceber que você nunca realmente viveu. A pergunta não é se esses hábitos funcionam. A evidência está nos 60 duelos que Musashi venceu. Está nos 400 anos que os ensinamentos dele continuam relevantes. A pergunta é se você vai ter coragem de implementar, se você vai ter disciplina de praticar quando não quer, quando é desconfortável, quando sua mente está gritando para parar. A maioria não vai fazer isso. A maioria vai assistir esse vídeo, vai achar interessante, vai até sentir inspiração temporária, e amanhã vai estar de volta aos mesmos padrões, as mesmas fraquezas, a mesma vida medíocre, porque informação sem implementação é só entretenimento, é só mais um vídeo que você consumiu e esqueceu. Mas você não é a maioria. Se você chegou até aqui, até essas palavras finais,
Você já provou que tem algo diferente. Você tem capacidade de atenção. Tem capacidade de absorver conhecimento profundo. Agora, a questão é, você tem capacidade de transformar conhecimento em ação. Musashi dizia, conhecer o caminho e caminhar o caminho são duas coisas diferentes. Você agora conhece o caminho. Você sabe os 10 hábitos secretos que criam invencibilidade mental. Mas conhecer não muda nada. Só caminhar muda. E caminhar significa começar amanhã de manhã com o primeiro hábito. Significa acordar e expor sua mente ao desconforto antes de qualquer outra coisa. Não tente implementar todos os 10 de uma vez. Isso é ego querendo resultados rápidos. Escolha um. Pratique por 30 dias até se tornar parte de você. E então, adicione o próximo. E em um ano, você vai ser uma pessoa completamente diferente. Você vai ter força mental que 99% das pessoas nunca vão ter, porque você fez o que 99% nunca fazem. O campo de batalha de Musashi era com espadas de metal. O seu é com espadas psicológicas. Mas os princípios são os mesmos. E a vitória final também é a mesma. Liberdade de não ser controlado por medo, por opinião alheia, por fraqueza interna. Liberdade de olhar no espelho e respeitar profundamente quem você vê. Você tem uma escolha. Agora você pode fechar esse vídeo e voltar para a versão antiga de você, ou você pode decidir que hoje foi o dia que tudo mudou. Que hoje foi o dia que você começou a construir invencibilidade mental, usando os mesmos métodos que criaram um dos maiores guerreiros da história. Musashi morreu em paz, numa caverna sozinho, cumprindo exatamente o que ele disse que faria. Ele viveu e morreu nos próprios termos dele, sem arrependimentos, sem medo, sem dívidas com ninguém. E a última coisa que ele escreveu antes de morrer foi: não lamento nada. Quando você chegar no final da sua vida, você vai poder dizer o mesmo.